Ah, começou agora. Tá. Ah, pergunta. Tá. Ó, vou começar pedindo pra você se apresentar, tá? Tá bom. Só ficar sem rir. Oi, gente. Meu nome é Raíssa Araújo da Silva. Eu tenho 19 anos. Sou moradora do Complexo da Maré. Atualmente eu curso ciência. Grava de novo, porque fez barulho. Aí eu fiz assim. Tá bom. A gente pode continuar, ele corta. Ah, A gente vai gravando diretão. Pode ser? tá gravando? Tá sim. Tá gravando, tá. não pode aí não. Oi, gente. Meu nome é Raíssa Araújo da Silva. Eu tenho 19 anos. Sou moradora do Complexo da Maré. Atualmente eu curso Ciências Biológicas na UFRJ. Ah, então... me conta a história do seu sonho de entrar na faculdade e como ele aconteceu. Eu vou contar um pouco agora do meu sonho de entrar na faculdade e como ele aconteceu. Então, eu entrei na faculdade esse ano, no caso em 2022, né? Eu entrei no SISU 1, na primeira chamada da lista de espera. E antes eu pensava em fazer direito, minha vida inteira foi pensando em fazer direito. E aí quando eu cheguei no ensino médio, eu entrei para fazer uma iniciação científica na Fiocruz. E aí eu me apaixonei pela área de biológicas, então eu resolvi seguir essa área. Ah, sim. De como ele aconteceu. Quais são as maiores dificuldades que você enfrentou nesse processo de entrar na faculdade? Quais são as maiores dificuldades que eu enfrentei, né, nesse processo de entrar na faculdade? Então, eu acho que já começa pela documentação. Você tem que mandar bastante documentação, porque de todos os membros da sua casa, quando você é cotista, geralmente. Então, eles te dão um site, e aí você tem que enviar através daquele site de documentos, e nem sempre, tipo, a instabilidade da sua internet ocorre, né? Às vezes fica bem ruim a internet, que foi o meu caso no dia que eu fui enviar. Eu nem estava conseguindo enviar pelo meu celular, então eu fui para casa de uma amiga, enviar através do computador dela. E tem um processo de heteroidentificação, que é para eles verem se você é realmente preto, pardo ou indígena, né? No meu caso eu sou preta. Aí tem esse processo de mandar os documentos, que é uma parte bem dificultosa, porque você, além de separar tudo, você tem que ter uma internet boa. E até então no dia tava, tipo, tudo muito instável, né? E eu nem consegui enviar todos, então eu recebi um e-mail depois e enviei o restante dos documentos que faltavam. Ah, sim. Quais as maiores dificuldades que você encontra nesse processo? Então, você acredita que a sua família tem uma influência negativa ou positiva durante nesse momento de universidade? Na sua permanência? Então, em questão da minha permanência, minha família tem uma influência positiva ou negativa, né, em relação a isso. Eu acho que tudo tem o ônus e o bônus, né? Assim, eu considero que tem uma influência positiva e a negativa também. Então, começa com a positiva, de, tipo, sempre a motivação, essas coisas assim, principalmente da minha mãe, né? Então, isso é simplesmente, tipo, muito importante pra mim. E tem a parte negativa, que é, tipo, de morar com várias pessoas, né? Aqui em casa nós somos em 4 moradores, né? Então, assim, o barulho, ocupar o mesmo espaço naquele mesmo tempo que às vezes eu preciso estudar, ou então até mesmo me arrumar para poder sair para a faculdade, outra pessoa também precisar usar aquele ambiente. Então aí eu acho que é um pouco complicado em questão disso, então isso acaba dificultando. Às vezes de forma involuntária, às vezes de forma voluntária. Igual barulho, às vezes é involuntário, né? Tipo, você realmente precisa fazer aquilo, às vezes não há uma necessidade, mas acaba fazendo também. Já aconteceu alguma história envolvendo nesse sentido? Alguma história marcante, envolvendo tanto o positivo ou o negativo? Então, uma história marcante envolvendo o lado positivo e o lado negativo dessa influência, né? Eu acho que em questão de estudar mesmo, final de semana, às vezes nem sempre dá, até porque não é só o barulho de dentro de casa, é da rua também. Geralmente, final de semana, as pessoas é onde ligam o som, fazem festa, comemoram alguma coisa, soltam fogos às vezes. Então, assim, às vezes são muitos barulhos, as crianças brincam bastante na rua. E eu acho que o lado positivo é de, por exemplo, saber que eu vou chegar aqui e explicar uma coisa pra eles, pros meus pais principalmente, que talvez eles não saibam, como já ocorreu.
de explicar para minha mãe sobre histologia, o que é um pouco sobre os tecidos e o que eu havia aprendido naquele dia. E me responde uma coisa, como é ser uma mulher negra, moradora de favela dentro da universidade? Ser uma mulher negra, moradora de favela dentro da universidade, eu confesso que não é uma tarefa fácil, né? Já é muito difícil você entrar e permanecer na faculdade, mas ainda quando você é uma mulher negra, periférica, né, no caso, é muito mais difícil ainda, porque você enxerga, tipo, que há pessoas, sim, com privilégios, mas que você não é uma delas, entendeu? Você faz parte das pessoas as quais não têm aqueles privilégios. Talvez ter um inglês hoje em dia seja um privilégio para uma pessoa, talvez ter tido um ensino médio, mesmo em EAD bom, seja um privilégio, porque eu sou uma adolescente de pandemia, então assim que eu saí do meu ensino médio, eu entrei na faculdade. E eu não tive um ensino médio bom, então assim, talvez hoje ter um privilégio, ter um EAD bom, seja muito determinante para o seu dia a dia dentro de uma universidade, e eu não tive. E você pode me falar mais um pouco sobre a sua rotina? Como é a sua rotina durante a semana? Então, vou falar um pouco sobre a minha rotina agora, durante a semana, né? Eu peguei algumas matérias de dia, algumas matérias, no caso pela manhã, algumas matérias pela tarde, algumas matérias à noite. Não todos os dias, né? Mas, enfim, geralmente eu acordo cedo, não acordo muito tarde, mas também não muito cedo. Só nos dias que eu preciso ir, mas também, tipo, tenho deslocamento até a faculdade. Eu não moro tão longe da faculdade, né? Eu moro bem perto. Pra quem conhece, assim, sabe que a Maré é bem encostadinha mesmo ao UFRJ, sendo que muitas vezes a gente precisa sair muito mais cedo, porque chega um determinado horário na linha amarela que os ônibus estão super lotados e não param mais aqui, que é o último ponto antes de chegar na UFRJ, literalmente, né? Então, eu tenho uma rotina de fazer uma IC, às vezes eu vou a Fiocruz, que é a iniciação científica, e agora vou à faculdade, né? Dependendo do dia, de manhã, de tarde ou só de noite. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu precisei fazer atividades extras, vamos dizer assim, né? Pra ganhar uma renda maior. Até porque eu não tinha bolsa, né? Então ficava tudo por conta dos meus pais. Eu não tinha bolsa da faculdade, agora eu tenho, do auxílio permanência. Então eu sempre fazia outras atividades para poder ter uma renda extra. Então a minha rotina variava muito. Agora ela tá, vamos dizer assim, mais sólida em relação só à faculdade. E como você acha que a faculdade afeta a sua saúde mental? Quando a gente vai falar sobre como a faculdade afeta a saúde mental, a gente pode citar ansiedade, procrastinação e outros fatores, né? E uma coisa acaba decorrendo da outra, porque assim, você tem que, pelo fato de você ser pobre, já não ter um ensino médio bom presencial, quem dirá o EAD, você tem que se esforçar 50 vezes mais. Então aquilo, além de gerar uma autocobrança, você muitas vezes não consegue atingir os mesmos resultados que alguns outros alunos, né? Então isso acaba gerando uma ansiedade, uma procrastinação. Dizem que procrastinação é quando você deixa de fazer algo por você ter medo de falhar naquilo, né? Então acho que isso acaba acontecendo muito. Se aprofundar mais. Por exemplo, eu não deixo de fazer as atividades, mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior, às vezes, para entender um determinado assunto que eu já não estou acostumada. No ensino médio, muitas coisas alguns alunos já tiveram e eu não, então eu tenho que me esforçar mais para aquilo ali. Não estou dizendo que não tem que haver um esforço, né, na faculdade, todo mundo sabe que tem que haver um esforço, sim, mas muitas vezes é um duplo esforço, às vezes um triplo esforço, porque se você parar para pensar, quando eu comecei eu fazia a faculdade, e aí eu tinha atividades extracurriculares, e aí, no caso, né, eu precisava fazer um curso para ganhar uma bolsa. Então eu tinha a faculdade, esse curso para ganhar uma bolsa, e ainda tinha que me desdobrar 2 vezes mais. Então, obviamente, isso gerava um cansaço, e também eu não conseguia dar conta de tudo, e acabava me gerando uma autocobrança, que em decorrência disso gerava uma ansiedade excessiva. E já houve algum momento em que, por conta da saúde mental, você não conseguiu entregar uma prova, ou estudar para a prova, ou não entregar um trabalho? Então, por conta da saúde mental, eu acho que eu não deixo de fazer algo, mas também eu não
faço aquilo perfeitamente. Eu não consigo me doar o tanto eu gostaria para poder fazer isso, justamente por conta disso, de ansiedade, procrastinação e barulho. É porque você já não tá com uma saúde mental muito boa. E, tipo, os aspectos no ambiente que você vive ainda não favorecem. Igual eu falei, muitas vezes tem barulho. E antes eu só tinha muito mais no final de semana para estudar, eu não tinha dia da semana. Então eu não deixava de fazer, mas eu também não efetuava aquilo com 100% de esforço, com 100% de vontade de fazer aquilo. Vou fazer a pergunta novamente, porque não deu pra você repetir a pergunta, tá bom? Ó, já houve algum momento que, por conta da saúde mental, você não conseguiu completar uma prova ou algum trabalho? Então, por conta da saúde mental, eu ter deixado de fazer uma prova ou algum trabalho, ainda não ocorreu. Eu espero que não ocorra, né, na verdade. Eu nunca deixei, assim, de entregar, de fazer algo, mas, assim, tem uma dificuldade maior, né? Eu já deixei, tipo, de estudar muito antes. Isso aí já aconteceu. Eu não consegui estudar muito antes, seja porque minha internet estava bem ruim, seja porque tinha muito barulho, ou seja porque eu mesma não estava com a minha saúde mental boa, então eu já não conseguia fazer aquilo. E aí também, assim, você até às vezes consegue fazer, mas não com 100% de doação de como você queria, né? Então, obviamente, também o seu resultado não é de 100% e não sai como você espera. Você tem alguma forma de cuidar da sua ansiedade durante a faculdade? Alguma maneira que te relaxe, que te deixe se sentindo melhor nos períodos? Então, uma forma de cuidar, relaxar, desestressar, né? Meio que afastar um pouco da ansiedade, eu acho que é sair aos finais de semana, né? Me organizar também, eu acho importante essa organização. E também parar, pensar e respirar, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Também enxergar o que tá ao meu alcance, o que não tá, o que eu posso fazer para melhorar, onde eu estou errando ou onde eu realmente, tipo, aquilo ali, tipo, não dá pra mim. Por exemplo, vou estudar 12 horas seguidas. Poxa, isso eu não consigo, mas eu consigo estudar 6, vamos dizer assim, né? Então eu tento colocar na balança também o que está ao meu alcance e o que não está. E o que te motiva a continuar? O que te faz querer permanecer na faculdade e terminar ela? E conseguir completar o seu sonho? Uma das coisas que me faz querer continuar, que me motiva, que me faz continuar no meu sonho, né, não desistir dele, eu acho que a gente visa muito, assim, ter uma condição de vida melhor, né, e por isso muita gente entra na faculdade, mas hoje em dia a gente sabe também que isso não é certeza, que nem sempre você fazer uma faculdade vai te dar um emprego bom futuramente, ou vai te dar uma renda boa, que você talvez não precise morar mais em uma comunidade, não precise talvez passar por alguns perrengues, né, que a gente sabe que quando as pessoas moram em comunidade, passa. Citando bem, tipo, operações, até mesmo essa coisa de barulho. A gente sabe que em alguns lugares tem a lei do silêncio, né? Então você só pode fazer um barulho até determinado horário. Tem espaços afastados para fazer festa, etc. Não há uma necessidade de fazer, tipo, na porta de casa. Então eu acho que o que me motiva mesmo é o conhecimento, que eu agrego todos os dias. E acho que também uma motivação em si são as pessoas. Além da minha casa, né, da minha mãe principalmente, eu ainda e espero não encontrar, né, assim, pessoas que vá me desmotivar. Então eu tô sempre rodeada de pessoas que estão me motivando, seja amigos de dentro ou fora da faculdade. Então acho que é isso, o que me motiva mesmo é o conhecimento, que eu sei que vai ser algo que eu vou levar pra minha vida inteira. Porque de repente eu posso terminar a faculdade e falar, poxa, eu não quero trabalhar com isso, mas eu sei que aquele conhecimento eu vou ter. Então, tipo, isso me motiva muito a terminar.